quatro trombetas, cinco trombetas, seis trombetas, sete trombetas. Eu quero uma igreja, eu quero uma igreja. Seu amor é real, amor sincero, amor igual. Fala aí alguma coisa, irmão. Vamos cantar. Boa tarde a todos aí. Eu não conheço o teu rosto, nem o seu olhar. Eu não conheço o teu sorriso, fico a imaginar. Mas eu conheço o teu amor e o que fez por mim. Morreu naquela cruz, seu sangue deu por mim. Amor incondicional é o que tens por mim. Deu sua própria vida. Não existe amor assim. Meu Jesus, eu te agradeço, meu Jesus, o que fez por mim, me amou, me fez te conhecer. Agora sei, vou te seguir, vou te seguir. Agora sei, vou te servir, vou te seguir. Eu não conheço o teu rosto, nem o seu olhar. Eu não conheço o teu sorriso, fico a imaginar. Mas eu conheço o teu amor e o que fez por mim. Morreu naquela cruz, seu sangue deu por
amor incondicional. É o que tens por mim. Deu sua própria vida. Não existe amor assim. Meu Jesus, eu te agradeço. Meu Jesus, o que fez por mim. Me amou, me fez te conhecer. Agora sei, vou te servir, vou te seguir. Agora eu sei. Agora sei, vou te servir, vou te seguir. Agora sei, vou te servir, vou te seguir. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Começando mais um programa Lux Me Alex, domingo excepcionalmente, para que possamos ter tempo hábil de terminar o trabalho da compilação da Bíblia Original Codex, que é o 5º livro da Filosofia X e o mais importante trabalho que está prestes a completar 1 ano de duração no ar. Hoje grau 316. Tirando a roupa de Israel, Yahshua encontrará sua mulher nua. Já deu o que falar o título. Prova de que tem muita criança nos assistindo. Esse assunto é para de maior. Aliás, quase todos da Filosofia X é para maioridade, sim ou não? Quem aí entendeu o título e é evoluído, onde estão os adultos? Envie já as músicas da Filosofia X, as composições minhas, essa cantada pelo professor Rafael, pela querida Valda, nossa sor, tão ativa, tão produtiva do Ceará. Alô, Escola de Fortaleza, essa música do Jairo. Cante, música do Jairo, música do Tony, música do Túlio, música de Akel, mas cante. Cante e grave para nós, para que possamos colocar aqui e assim estimular a todos o que é bom. Eu vou começar já, logo depois da música de saudação para quem está aí pela primeira, segunda ou terceira vez, para os nossos visitantes, para quem veio só pelo título, porque o tema de hoje, embora muitos possam achar que depois que passou Apocalipse 13 já não tem muito o que falar. Vocês que pensam. Todos os capítulos são excepcionais. O de hoje 17, amanhã capítulo 18, o 19 é espetacular, o 20 mais ainda. O 21 e o 22 é o grande finale. Então tudo é lindo. Tudo. Portanto, como o capítulo de hoje original é muito extenso, que será o capítulo 17, eu vou precisar começar antes, até porque hoje mudou o horário. Deixa eu ver que horas vocês estão me assistindo aí na região de vocês. Quem está em outros países aí, Europa, Estados Unidos, Japão, escreva aí que horas são aí no teu estado, no teu país, para eu poder saber.
Quem aí está me assistindo às 8, às 9, às 10? Quem está me assistindo às 2 da manhã, às 3 da manhã? Eu acho que a maior parte está assistindo lá o Mato Grosso, 8 horas. Bahia, 9h30. Quer dizer, quase 10 horas. Lá em Lisboa, quase 1 da manhã. Nos Estados Unidos, em Massachusetts. Cadê aqui? Sumiu tudo esse chat, vai muito rápido. 8 horas da noite. Em Ohio, 7, quase 8 horas. O que mais aí? Maior parte, quase 10 horas, né? Muito bem. A Edna Endo. Quase 10 da manhã no Japão, olha só. Café da manhã no Japão. Que lindo de ver, né? Que lindo de ver o fuso horário. E como é que é o delta, tempo, espaço e matéria. Que grande loucura. Em Orlando, 8 da noite. É isso? Que bom. Que bom. Quanta gente boa. Essa música é para vocês que estão chegando pela primeira, segunda ou terceira vez. Vocês são muito bem-vindos. Vençam a si mesmos. Vençam o erro pedagógico. Quem viu a postagem que o Fábio Viana colocou no seu Facebook, no seu Instagram, e eu fui lá e peguei do Instagram dele. Essas coisas lindas assim, já pedi para a Janaína, nossa querida Janaína, já pedi para o Fábio para vocês postarem sempre, além das páginas das escolas de vocês, postem também nas nossas páginas, queridos. Postem nas nossas páginas, esses textos são lindos. Quem viu lá o que eu coloquei no status? O que está escrito lá? O problema das pessoas é que as pessoas já vêm prontas para retrucar, ao invés de darem uma chance a si mesmas, vencerem o ego pedagógico e procurarem compreender sem preconceito. As pessoas hoje em dia estão sempre prontas para retrucar. Nem escutam mais, ninguém ouve mais. Bons tempos, os dias de Jesus, que as pessoas pelo menos ouviam. Vamos lá? Para vocês. Fala aí alguma coisa, irmão. Vamos cantar. Boa tarde a todos aí. Eu não conheço o teu rosto. Mais um vitorioso, mais um vitorioso, mais um vitorioso que chegou aqui. Mais uma vitoriosa, mais uma vitoriosa, mais uma vitoriosa que chegou aqui. Somos todos vitoriosos, somos todos vitoriosos, somos todos vitoriosos, pois chegamos aqui. Vamos bater palma, todos são vitoriosos. Mais um vitorioso, mais um vitorioso, mais um vitorioso que chegou aqui. Mais uma vitoriosa, mais uma vitoriosa, mais uma vitoriosa que chegou aqui. Somos todos vitoriosos, somos todos vitoriosos. Agora pelo portal x.tv.br e pelo app X, você pode baixar as músicas X para ouvir em seu carro, celular, onde você quiser. Baixe livros, estudos, transcrições dos programas, material de divulgação e muito mais. Vem
aí, o aniversário de 7 anos da Filosofia X, da Bíblia Original Codex, impressa em... E o aniversário de 7 anos da Filosofia X em São Paulo, proclamando a verdade. E também o lançamento da Bíblia Original Codex, impressa em São Paulo. Selo 2, selos 3, selos 4. Muito bem, a escola de Itapevi está aí, a escola do Rio de Janeiro, a escola da Bahia, a linda escola da Bahia, a linda escola de Salvador, a escola do Japão. Eu quero parabenizar essa iniciativa de vocês, que nasceu organicamente de vocês colocarem nas contas de vocês das redes sociais o nome das escolas, os contatos. Isso facilita muito para as pessoas que têm dificuldade de encontrar uma escola próxima, um professor próximo. A escola aí de Itaúna, Minas Gerais, a escola de Mogi Mirim. Muito bem. A escola de Aracaju. Vocês estão prontos? Vocês já compartilharam para as famílias, próximos, conhecidos e desconhecidos, este link da live de hoje? Se vocês já compartilharam, então vamos começar. Por falar em balneário, vejam só vocês como é que as coisas são, né? Esse chat não representa o X, é bem verdade. Porque muita gente boa não tá aí, a maioria, aliás. Tem muita gente boa aí, tem os melhores estão aí, tem muita gente aí que é da primeira fila. Mas muita gente não tá aí. Muita gente. Eu diria que só 10% ou menos que isso do X tá aí. Bem menos, eu acho. Só que, cadê a escola de Santa Catarina? Você vê, existe escola no norte, tem o oeste aí, né? O Daniel tá aí, a escola do oeste. A Ana Jungs, o Daniel. Mas a escola do norte, do centro-leste e do sul não é representado por ninguém. Não tem uma pessoa. E olha que são mais de 100. Não tem um aqui da escola de Santa Catarina para dizer escola de Santa Catarina. Assim como não tem ninguém também em Curitiba. Embora a escola de Curitiba, pelo Jean, pelo Hidalgo, pelo Ivanir, seja uma escola extraordinária. Vamos começar. Apocalipse Guiliana Guiliarna, capítulo 17. Silêncio. Alguém aqui está assustado com o título do grau de hoje? Só para eu saber. Tem alguém assustado aí? Olha que eu poderia fazer pior, hein? Olha que, na verdade, o escrutínio etimológico permite que eu pudesse agravar ainda mais. Se vocês acham que esse título é forte, eu poderia piorá-lo. Ou melhorá-lo. Porque vocês vão ver que a coisa ainda é mais pesada do que você pensa. Já se acostumou, né? Mas é a Bíblia, é Deus. O Deus que fez tudo. Isso aí, Maria Gessi, isso é evolução. O evoluído não se assusta com mais nada. Que bom. Silêncio. Apocalipse Guiliana Guiliarna, capítulo 17. Revelare. Quem lembra que no grau anterior Jerusalém foi dividida em delta partes
do mal. Estão preparados para isso? Escute isso. No grau anterior vimos meu anel. Quem pode colocar 3 pontinhos aí o comprimento da maçonaria? Se você acha que foi a maçonaria que criou isso, você ainda precisa evoluir muito. Você está bem enganado. Quem pode colocar 3 pontinhos? Eu vou ensinar para vocês como é que se faz 3 pontinhos. O maçom, quando ele chega aqui, que ele quer saber se o Aki é maçom, daí ele faz assim, ó. Ele coloca assim, assim e assim. Veja aí no chat. Vou escrever aí. Quem viu aí no chat? Faz igual. Não é reticências, não. É igual eu fiz lá, ó. É pirâmide. Ou então uma pirâmide igual fez a Francisca Teófilo. Vou fazer de novo. Ponto, aspas, o apóstrofe. Isto aí. Esse é o comprimento de um maçom. Pois é. A pedra angular de Pedro, quem lembra? 2 Pedro... 1 Pedro 2, perdão. A pedra lançada sem o auxílio de mãos de Daniel. Quem é esta pedra? Quem? Quem é a pedra? Lançada sem o auxílio de mãos que destrói toda a estátua. Destrói toda... O começo do vídeo é importante para você entender todo o restante. Eu vou perguntar para vocês. Eu preciso perguntar. A pedra lançada sem o auxílio de mãos destrói toda estátua de Nabucodonosor, o Lúcifer, da Babilônia. Sim ou não? Primeira Pedro 2 diz que ele é essa pedra angular, isto é, pedra com ângulos, que é o delta grego e o dalat, que significa porta, Yahudá, Yahudim, Yahul. Vai cair sobre Jerusalém e dividindo a cidade em 3 partes, marcando um delta. Assim como se marca um boi, um animal. A pirâmide do bem cairá sobre a cidade santa por fora e prostituta por dentro. Sepulcro caiado, santa por fora e prostituta por dentro. Escute aqui, isso aqui é muito, muito revelador, profundo e sério. Escute com responsabilidade. Eu estou dizendo que a pedra lançada sem auxílio de mãos cairá sobre Jerusalém, Israel, os 10 dedos da estátua, os 10 chifres. Quem está entendendo? O último rei, o 7º e 8º rei. Quem entendeu? Alguém pode imaginar Cristo descendo do céu em formato de pirâmide e transformando Israel numa grande marca de um delta dalat pirâmide? Educare. Só quem colou desde o grau 146, escrutinando capítulo a capítulo, versículo a versículo, sabe quem era Roma e quem era Jerusalém para o nosso Supremo Mestre. Essa diferença que lá na carta aos Romanos, Romiá, por Paulo, está muito claro. Quem era Roma e quem era Jerusalém para Pedro, para Paulo. Alguém vai dizer, mas lá no finalzinho da carta ele saiu da Babilônia, ele chama Roma de Babilônia. Vai ver lá o original para eu explicar para você o que é. E para todos os primeiros professores da verdade do primeiro século,
quem era Roma e quem era Jerusalém. Para Paulo, Pedro, Tiago e João estava claro. Ele virá de Jerusalém, Tesloniquiá, Tessalonicenses, de Israel, de Davi, de Moisés, do templo, do judaísmo, da lei, e nunca de Roma. Mas o judaísmo está no cristianismo, mentindo, condenando a Roma imperial e a Roma papal, como dizem os adventistas, Testemunho de Jeová e tantos outros. Não, não, nunca. Mas o judaísmo está no cristianismo, mentindo, condenando o Islã, ou o ateísmo, ou o comunismo, ou o socialismo, sempre desfocando para que você não enxergue a luz. Quem está entendendo? Sempre contra a informação, sempre desfocando. É claro que o Papa apoiará o falso Messias e isto é coerente, pois a Igreja Católica Apostólica Romana é a extensão do judaísmo. Revelai. O mundo nunca terá só uma religião. Esqueça as pregações que você ouviu de pregadores pentecostais até hoje, guardou isso como verdade. Esqueça. Filmes que você assistiu, religiosos, esqueça. O mundo nunca terá uma só religião. Os judeus esotéricos que lutam na fé Bahá'í, na nova era, no ecumenismo e no globalismo jamais conseguirão destruir todas as religiões, ou unificá-las, fundi-las, e jamais conseguirão tornar todas uma só religião. Pior ainda, só o judaísmo. Há uma confusão aqui de interpretação. Quem conseguirá tornar as 72 religiões pressagiadas metafóricas de Gênesis 10, Gênesis 11 em uma só, os 72 idiomas de Babel, a confusão dos idiomas em uma só, as 72 nações em uma só, será o verdadeiro e único Messias e Criador? Jesus Nazarenos Rex, quem entendeu? Pérolas caindo e vocês distraídos. Yahshua continua revelando a Yohanan e aqui começa o capítulo 17. Então um dos 7 arcanjos, as 7 manifestações que tinham as 7 taças, uma delas, provavelmente a 7ª, se aproximou de mim e me disse. É interessante esse código, uma delas, uma das 7. É 2 vezes que ele faz isso nesse contexto, e todas as vezes que ele não fala qual das 7 é sempre a própria 7ª. Escreva aí, todas as vezes que ele não fala qual das 7 é a própria 7ª. Essa 7ª manifestação, então, por inferência, disse: venha, agora eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, isto é, sobre muitas nações. Com ela, os reis da terra se prostituíram. Os homens se embriagaram com o seu vinho. Muito comum isso na linguagem da prostituição. Uma bebida alcoólica antes do ato da prostituição. E deitaram com Israel, a grande prostituta. Nós veremos isso no próximo capítulo, a fornicação, sexo por sexo, sexo só por prazer, entre os reis da terra e Israel. Porque Jerusalém é a mãe das 3 principais religiões da terra. Escreva aí, Jerusalém é a mãe do judaísmo, do islamismo e do cristianismo. Mas claro que isso não existe. Escreva aí, 10 homens entraram no quarto, nessa orgia sexual.
10 homens vão ter relação com essa prostituta. Ex é igual sexo. Lembra? Dualidade, ciência, inocência para consciência. Assunto para de maior, como dizia Paulo. Dez homens vão deitar com ela. Então essa manifestação me levou em espírito. É o mesmo que para uma visão, para um holograma, para uma manifestação. Se transcende o espaço na imatéria através de holograma, porque não existe tempo, espaço e matéria, então. Era a forma metafórica que João encontrou para dizer, fui até lá, vi um deserto. E no deserto, eu vi uma mulher montada numa fera vermelha que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E cada cabeça tinha uma autoexaltação, é isso que significa blasfêmia. Isto é, um título religioso ou político, o que é consequentemente uma blasfêmia contra aquilo que é verdadeiro. A mulher estava vestida com roupas manchadas de vermelho. Escute, na sua Bíblia diz escarlate. Algumas chegam ao ridículo de dizer azul e vermelho. Adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Por quê? Acreditem, pasmem, teólogos vão dizer que foi Deus quem deu esse ouro para Israel. E outros vão dizer que é Roma, porque Roma é muito rica. Ei, queridos, entendam. Ela deitou com 10 nações poderosas. Ela deitou com os Estados Unidos e cada vez que ela deita com eles, ela ganha ouro, pedras preciosas e pérolas. Por que é que ela está com roupa manchada de vermelho? Porque ela é uma assassina. E o Brasil é um dos países que deu ouro, pérolas e pedras preciosas para ela. Ela segurava um cálice de ouro e o cálice, aqui eles adulteraram tudo aí na tua Bíblia porque acharam muito pesado. Mas a verdade é a verdade. Lembra do filme Capitão Fantástico? E o cálice estava cheio de secreções e fluidos dela, fluidos sexuais dela, e dos 10 políticos das 10 nações de extrema direita do poder azul com quem ela teve relações sexuais. Eu não sei se você está entendendo, mas o sêmen dos 10 políticos dessas 10 nações do poder azul estão nessa taça que ela segura nas mãos. Por aqui você pode imaginar quantos títulos
Mais terríveis que esse que eu coloquei, eu poderia colocar. Os judeus conhecem Isaías 23:15, Isaías 1:21, leia, Ezequiel 16:15, todo o livro de Oséias. Quem aqui já leu todo o livro de Oséias? Sem conhecimento histórico e literário é impossível saber quem é a verdadeira Babilônia. Façamos então uma odisseia histórica. Primeiro, tudo começa lá atrás, no jardim, mas vamos começar aqui. A dualidade de Nimrod e Semíramis, e se adicionarmos Tamuz, nós temos o primeiro delta político religioso, primeira trindade do mal, dragão e bestas. Os criadores da Babilônia espiritual, da confusão da Babel de Gênesis 11, quando Deus disse, eia, desçamos ali e confundamos os homens, mas na terra, aqueles que estavam com ego e que deram autorização, legitimidade, para Deus interferir para o mal, eram Nimrod e Semíramis, a origem do domínio mundial. Em Babel havia um templo ao Deus Belo, que mais tarde passou a se chamar por aquilo que vocês conhecem até hoje, Baal. O Senhor da matéria e do mundo. Semíramis era o sistema religioso e Nimrod o sistema político, lua e sol, o xadrez, assim como será as duas encarnações, as duas testemunhas do mal, o falso Elias e o falso Moisés. Lembram? 4 seres, 4 encarnações, 2 do bem, 2 do mal. Como vimos desde o grau 146, a maior prostituição e a maior idolatria é para o Criador a traição da verdade, o materialismo, o dinheiro, o ego, a ganância, o poder, o domínio e a hipocrisia. Nós vimos isso em todas as cartas, principalmente Galutiá, Gálatas, Ivirim aos Hebreus, Romiá aos Romanos. Aqui está a primeira besta, o sistema religioso judaico-cristão e islâmico que domina o mundo. Quando eu digo islâmico é porque parte dos árabes, não sei se você sabe, apoiam Israel. E desse sistema sairá a encarnação do mal. Ora, Jerusalém está sobre a besta, o judaísmo, que ora é o império judaico, a política, e ora se encarna em um homem, pois Jerusalém é a mãe de quase todas as religiões da terra. Eu ousaria dizer todas, filosoficamente. O vermelho aqui da sua roupa não é literal, como supõem adventistas e outros enganados pela escatologia judaico-cristã, dizendo que é o Papa, é o Vaticano, é a roupa vermelha. Não, não, não. A cor da sua roupa é vermelho escarlate porque assassinou os justos da terra. Quem lembra do mar de cristal vermelho como fogo? De todos os mártires, até que o número se completou. Jerusalém tem suas roupas manchadas com o sangue de todos os mártires, porque todos foram mortos ali. As 7 cabeças são os 7 montes de Jerusalém, como veremos no próximo capítulo e grau. As mulheres do Criador estão aqui. A dualidade de Apocalipse 12. Escreva aí, Apocalipse 12 está o bom Israel, a boa esposa que está também no deserto. E aqui em Apocalipse 17 está a má esposa que também está no mesmo deserto, no mesmo lugar. Deserto não é Roma, deserto não é Vaticano, deserto é Oriente Médio. Assim como Filadélfia e Laodiceia, outra metáfora, temos agora outro tipo de representação das esposas metafóricas, a de Apocalipse 12 e de Apocalipse 17. Escreva aí esse revelare. Uma é rica, outra é pobre, lá em Laodiceia e Filadélfia. E aqui, uma é assassina e a outra
é assassinada. Uma é fiel e a outra é adúltera, traidora e infiel. Que coisa. Na testa da mulher havia uma inscrição que dizia: a testa, a identificação dizia: o mistério foi revelado. E não está escrito mistério. O mistério foi revelado é o que vai ser dito sobre a inscrição. Preste atenção. A grande Babilônia, a mãe das religiões e das práticas repugnantes da terra, revelare. Em Roma, era costume marcar as prostitutas com um nome na testa, a fim de identificá-las. Isso é cultura que João sabia. E não importava que ele soubesse. Os alemães, nos dias de Hitler, também marcaram suas vítimas, assim como muitas vezes na história. Ao contrário do que ensinam, aqui não tem mais mistérios ou mistério, pois foi revelado na própria visão, no próprio contexto. Ocorreu um erro de entendimento nas traduções da Bíblia, pois colocaram mistério juntamente com a descrição, a inscrição e sem pontuações. Naquela época não tinha letra maiúscula, não tinha pontuação, era tudo junto nos pergaminhos. Traduzidos daquela forma, deram a entender que na testa da mulher está escrito mistério, mas não. Mistério, na verdade, é o que estava oculto, que é o sinônimo de oculto no radical, e foi revelado na testa dela para João. Portanto, o que foi revelado é: ela é a grande cidade, ela é a grande prostituta, mãe de outras meretrizes, de outras prostitutas. Ela é a mãe das religiões da terra. Judaísmo é a mãe do cristianismo, é a avó do protestantismo e assim por diante. E para vocês que acham que é islamismo, escreva aí. Você não conhece a história do 7º século depois de Cristo, né? Você não sabe que o islamismo também veio do judaísmo? Você não sabe qual foi a fonte que Maomé usou para o Alcorão? Cada vez que ela se deitou com uma nação da terra, com um rei dessas 10 nações, ela encheu o Senhor de ira. E cada vez que Israel se miscuiu com uma das 71 nações, fora ela 72 no total, metaforicamente lá de Gênesis 10, gerou uma nova religião, sempre com o conceito filosófico judaico, do falso entendimento das promessas abraâmicas. Cada vez que ela se deitou com uma nação da terra, gerou uma nova política de domínio e alienação. Lembrem-se que nos dias do nosso Supremo Mestre Jesus Cristo e nos dias de Paulo, os rabinos já ensinavam que Roma era a culpada. Quem lembra? Mais de 400 sinagogas só em Jerusalém, e os rabinos colocando a culpa no paganismo de Roma. Aliançados com eles, dividindo a metade dos ganhos do PIB, de 4 impostos pagos pelo povo pobre e miserável, e querendo se livrar de Roma, sempre procurando uma brecha para guerrear. Derrubavam tetrarcas, até que um dia, através dos legalistas fanáticos, os zelotes, como nós já vimos desde o grau 146, é que em 66 depois de Cristo,
iniciou a grande destruição de Jerusalém, culminando em 70 depois de Cristo. Microapocalipse. Já naqueles dias, os rabinos das sinagogas do sistema religioso judaico satanizavam Roma como uma grande prostituta, mas nossos Messias e Paulo refutavam dizendo que a prostituição vinha da casa de Israel. Portanto, tudo que hoje o adventismo, TJs, até desigrejados, igrejados, pentecostais ensinam, satanizando a igreja católica, aqui neste ponto, ou o Islã, ou o islamismo, ou o comunismo, ateísmo, seja lá qual for o governo mundial, através da nova era, do Bahá'í, da fé Illuminati, do que quer que seja, é sempre um desfoque, uma contra-informação. Veja, já nos dias de Jesus, os rabinos faziam isso, nada mudou. Portanto, não se enganem. Os mesmos rabinos mentem hoje e enganam vocês. Os mesmos rabinos daqueles dias estão enganando as pessoas hoje. Os mesmos que foram enganados por essa falsa interpretação dos rabinos daquela época da ideologia judaico-cristã. E Yahshua continua revelando a Yohana. Vi que esta mulher estava embriagada com o vinho, que era espiritualmente o sangue dos justos. Você entende que o vinho aqui é o sangue dos justos? Escreva aí. Isso aqui é forte, hein? É para de maior. Ela tem um cálice na mão. Pode escrever. Nesse cálice tem os fluidos sexuais dos 10 reinos que prostituirão com ela. Que se prostituirão com ela. E ela tem uma taça com vinho, que ela dá na boca dos reis, para deitar com eles. E nessa taça de vinho, temos a representação do sangue dos mártires. Agora imagine se eu colocasse no título uma taça de sêmen e uma taça de sangue. Uma taça de sêmen e uma taça de sangue. Ela matou todas as testemunhas do verdadeiro Messias. Muito sangue. Quando eu vi isso, fiquei muito admirado, diz João. Então a manifestação angelical do Criador me disse: por que você está admirado, João? Vou lhe explicar as visões que você teve sobre a mulher. A fera, a besta perigosa que você viu, estava viva e agora está morta em Jerusalém. A fera, a besta que você viu, estava viva e agora, nesses dias que estou falando com você, João, Yohanan, ela está morta. Sabe por quê? Quem está preparado aí para entender o que era e o que não é mais? Quem está preparado? Escuta o que eu vou dizer. Escuta, vosso professor, com amor e carinho, do mesmo amor que eu tenho para com vocês. Queridos, mais uma dualidade aqui. Por quê? Ora, quantas vezes nós vimos aqui no Apocalipse, quantas vezes, que o verdadeiro Messias é o passado, presente e futuro, o tempo, delta, tempo, espaço e matéria, presente, passado e futuro. Quem lembra? Aí na sua Bíblia diz o que era, o que é e o que há de vir. Todos podem escrever esse delta agora? O que era, o que é e o que há de vir. Era porque é o Criador de todas as coisas, antes da fundação do mundo, teve esse plano original. É porque, embora encarnou em um homem, morreu, ressuscitou e está vivo. É. Virá porque ele voltará para o 7º dia, o milênio.
o reino tão prometido. Agora, em contraposição na dualidade, o falso Messias, ele era, mas ele não é mais, e ressurgirá. Primeiro vocês precisam entender que Jesus terminou os 3 anos e meio, o verdadeiro Messias, morrendo. Escreva aí. O verdadeiro Messias terminou sua missão morrendo e ressuscitando. Agora escreva. O falso Messias começará morrendo e ressuscitando, vencendo a morte, como sinal. Vocês lembram disso? Quem aqui lembra? Apocalipse 13, alguns graus atrás. Hoje eu vou revelar para vocês o que ninguém fala. Não adianta você procurar em qualquer lugar. Será que o Akio pegou isso de algum lugar? Como é que pode? Ele tem conexão direta com Deus? Como é que é isso? Isso aqui é dom. Dom. É o que eu sei fazer. E não sei de mim. É o Criador. Não sou eu. Não tem como entender isso aqui sem dom. Eu vou lhe dizer quem era e não é, e voltará a ser. Vamos entender? Se o verdadeiro Messias era, é e há de vir, o delta perfeito, o falso, ele era, não é mais, e voltará a ser. Quem entendeu? Os dois deltas são 2 pirâmides entrelaçadas como um hexagrama. Era, é e há de vir. E o outro, era, não é mais e há de vir. Quem entendeu? Entrelace essas pirâmides no teu cérebro agora, metafisicamente. O sistema religioso judaico caiu em 70 depois de Cristo. Sim ou não? Jesus disse, dessa geração não passará. Leia lá o último versículo de Mateus 23. Os últimos versículos. O que ele prometeu fazer com Jerusalém, e ele fez. 500 judeus foram crucificados por dia, segundo Flávio Josefo, em 70 depois de Cristo. Vingou ou não vingou a morte dele? Quando é que o Apocalipse foi escrito? Que nós já provamos aqui, claramente, entre 90 a 96 depois de Cristo, no tempo de Domiciano. Inclusive uma ala da Igreja Católica confirma isso, mesmo sendo abilianista, preterista, confirma isso. E não nos dias de Nero, é claro. Mas ela se levantará nos últimos dias, no macro, Apocalipse. Micro, ela caiu e morreu. O templo, o que sobrou do templo? Só um muro, o muro das lamentações, sim ou não? O que é que sobrou do templo? Jerusalém está morta ou não está? Mas ela se levantará. Quem está entendendo? Ela voltará a viver. Ela ressuscitará do abismo e caminhará para a sua completa destruição, em harmonia com o que Paulo disse quando disserem a paz e segurança, virá completa destruição. Portanto, aqui, meus queridos, não é o Papa que voltará, não é o Império Romano, não é alguém que vai ressuscitar, não é um reino que voltará, é Jerusalém. Joel Marinho, a cabeça ferida de morte já foi explicada em Apocalipse 13, você é inteligente. Eu acabei de dizer, o falso Messias começará com morte. É uma coisa, aqui é outra coisa. Todos os que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida, que é atemporal, antes mesmo de existir o tempo, o espaço e a matéria, vão ser enganados quando o judaísmo ressurgir. Ou seja, Deus sempre soube, é claro, onisciência no seu espírito antes de criar a matéria, quem seriam aqueles que aceitariam o falso Messias quando o judaísmo ressurgir em Jerusalém. Ela foi
ela existiu, morreu em 70 depois de Cristo e agora reviverá para receber o seu falso Messias na 70ª semana, a última semana de Israel. Escreva aí, da semana 69 para a 70ª tem uma grande pausa, um grande parênteses de 2000 anos. Por quê? Porque ela já não é mais. Cadê o sonho deles? Nos dias de Jesus, todos queriam ser Messias. O que não faltava eram candidatos a Messias. E agora, sem templo, o que é que eles vão fazer? Sem templo não tem mais nada. Quem entendeu? Eu vou voltar aqui para você entender. Ela foi. Israel existiu. Mas quando matou o verdadeiro Messias, deixou de existir. E agora reviverá para receber o seu falso Messias. Ela só vai voltar à vida para poder cumprir o que ela sempre quis. Não é isso que ela queria? O falso Messias? Quem entende? Aquele que tem sabedoria suprema entenderá. Os mesmos que têm sabedoria para entender 666 entendam as 7 cabeças são os 7 montes, as 7 colinas sobre os quais a mulher está assentada em Jerusalém. Revelare. Veja, não adianta calcular os imperadores de Roma. E veja que para fechar a conta, os preteristas, amilenistas, desigrejados, igrejados, católicos e outros tantos, eles têm que dizer assim, ó, esse imperador aqui não conta porque ele reinou muito pouco. Esse aqui reinou só alguns dias, então não conta. Vocês já viram a contagem que eles fazem? Nunca fecha. Não adianta calcular os papas de nossos dias, porque também nunca fecha. Tem que contar a partir do Vaticano, e tem que fazer isso, e tem que tirar esse, e colocar esse. Aí João Paulo II vai voltar. Não, é o Bento XVI que ainda está vivo. O Papa Francisco é o último, por favor. Vocês podem melhorar isso. Não adianta calcular os reinos do G8, G20, ou União Europeia, ou ONU. Aqui o 7 é metafórico, o 7 representa Jerusalém, um todo, um X, uma incógnita, X, e o seu poder. Os reis de Jerusalém serão todos os políticos que vão reger a nova monarquia de Israel que será restabelecida. Os 10. Mas calma aí. Nos dias do nosso Salvador era uma tetrarquia, quem lembra? Dividida em 4 pedaços de carne. Que eles comiam muito bem. Toda a produção. Os miseráveis judeus da Galileia. 4 províncias. Uma tetrarquia. A prostituta é Israel, a besta é Jerusalém. E o sistema judaico-cristão, presta atenção. A prostituta é Israel. A besta é Jerusalém. E o próprio sistema judaico-cristão. A prostituta também é Jerusalém. E a besta é o próprio sistema judaico-cristão. E como Jerusalém representa o povo, eu não sei se você sabe etimologicamente o que significa Jerusalém. E a religião desse povo escolhido tanto faz dizer um ou outro. E por isso muitos aqui tropeçam. Porque metáforas, quando são literalizadas e mistificadas, geram um tropeço. Revelare. Boa parte da base da revelação está em Ezequiel 16. Bom aluno, boa aluna, você precisa ler Ezequiel 16. Os judeus conhecem. Roma nunca foi esposa metafórica do Criador, foi? Acordem adventistas e pentecostais, TJs e desigrejados. Veja, Roma, Constantinopla, Bruxelas e Jerusalém possuem 7 montes. Mas somente Jerusalém foi escolhida
como cidade, como esposa e como povo do Criador. Se você não sabia, somente Jerusalém contém o nome do Criador. Quem lembra? Yeru, Yahu, Yahu, Yeh, Yah, Yó. E significa casa do Criador. Porque um esposo acertaria contas com uma mulher que nunca foi sua esposa? Eu vou deixar esse texto na tela para sua meditação. Cadê o sábio? Você entendeu? Por qual cidade o Criador em carne, Jesus Cristo e Yahshua chorou? Qual foi a única vez em 1260 dias que Jesus chorou? E por quem? Por Roma? Por Roma? Isso prova que essa teologia de hoje serve para o lixo. Eles não conhecem a Bíblia, nunca leram com amor cada palavra. Não existem palavras mais claras que essas de Lucas 21, do 20 ao 22. Quando virdes que Jerusalém foi sitiada por exércitos, então sabereis que está próxima a sua ruína, e assim se cumprirá o que está escrito. Imagina, o microapocalipse naquela geração foi lá. O macroapocalipse também será, porque Jerusalém morreu. Revelare. Se cumpriu. Jerusalém morreu. E estava morta nos dias de João 92 a 96 depois de Cristo. Escreva aí. Nos dias que o 7º anjo falou com João, ela não existia mais. Ela não era mais. Ela estava morta, quase morta. Só com um rei, só com uma colina, entendeu? Nos dias de João ela estava morta, pois estava e ainda está, eu estou gravando isso em 2019, sem templo, sem Messias, sem rituais. Cadê a novilha? Não encontram essa novilha. Chegaram até a fazer uma empresa que possa criar novilhas artificiais, inseminação artificial. Eles estão fazendo de tudo. Mas cadê? Ninguém reconstrói o templo, o Messias não vem, não tem rituais, não tem dízimos, não tem sacerdócio, não tem reinado. Mas em breve seu sistema legal, monárquico e templocentrista, por que não dizer messiânico, aparecerá, reviverá. Que lindo. Veja aqui na Bíblia original o capítulo de Mateus 23, 37 e Lucas 3, 33. Leia isso. Os judeus conhecem o Salmo 125, 2. Como Jerusalém está toda cercada de montanhas, 7 montes de Jerusalém são Escopus, Nabe, Monte da Corrupção, Monte Sião, Colina Sudoeste, Monte Ofel, e a rocha, a fortaleza Antônia. Em Jeremias 22, 8, ela é a grande cidade. E sobre os reis, veja em Josué 12, 7, estes são os reis da terra que Josué e os israelitas derrotaram. 31 reis são citados até o versículo 24. Ora, depois da divisão entre Jerusalém e Israel, Reino do Norte, Reino do Sul, a prostituta ficou conhecida como a cidade que reina sobre os reis da terra.
Isso é linguagem para judeu entender. O mesmo se lê no livro de Tobias 14, verso 9. Yahshua continua revelando a Yohana. As 7 cabeças representam Jerusalém e seu governo por 7 reis ou 7 reinados. Escreva aí, 7 cabeças, 7 reinados. Escreva aí, 7 cabeças, 7 reinados. Não tem Império Romano, não tem reinado papal, imperial. Não tem. É uma cidade, não é uma igreja. É o seu povo, é o tratamento com sua esposa e não com a esposa dos outros. Cinco já passaram, o 6º ainda está vivo e o 7º ainda não surgiu. Mas o 7º vai governar por pouco tempo. O 8º rei é a própria besta em carne. Ou seja, do 7º saiu um outro chifre, quem lembra? Este chifre poderoso é a encarnação do mal. Isto é, Jerusalém e o judaísmo que era até 70 depois de Cristo, até que Jesus vingou e destruiu. Agora, nos dias que João está tendo essa revelação do 7º anjo, 95 aproximadamente depois de Cristo, não é mais. Voltará a ser daqui quase 2000 anos, isto é, em nossos dias, com a encarnação do 8º rei e o surgimento do último reino no mundo. O 7º representa a volta dos judeus para o reino do seu falso Messias. Entenda, desde 1948 estamos vivendo isso. Diáspora, techuvá. Mas o 8º representa a encarnação do judaísmo. A encarnação da Torá. Quem lembra que eu dizia que Jesus era a própria Torá em carne? Pois é, o falso Messias que os judeus vão ter como Messias verdadeiro será a encarnação da Torá. Em um homem, o 8º rei que dominará o 7º e último reino. Mas ele vai governar por pouco tempo. E quando fala pouco tempo aqui, não está falando dos 7 anos, 75 dias, de 1260 dias, nem até 40 anos. Para entender isso tem que colar desde o grau 300. Não. Aqui está falando de outra coisa. Escute. Quanto aos 10 chifres que você viu, são 10 reis que receberão seus reinos, mas que governarão por apenas 1 hora. Escreva aí, apenas 1 hora, juntamente com o 8º rei, o falso Messias. O único propósito dos 10 reis será apoiar o Messias dos judeus. Os 10 reis vão coroar o falso Messias. Ao matarem os judeus e cristãos que não aceitarem o falso Messias, estarão com isso guerreando contra o próprio Cordeiro. Lembre-se, a prostituta deitou com esses 10 reis, se prostituiu com esses 10 reis numa grande orgia sexual em Israel, nos seus acordos de paz. Mas o Cordeiro vencerá quando na mão dela também tem uma taça, um cálice cheio de vinho de sangue dos mártires que serão mortos pelo governo daqueles, a morte daqueles que tentarão impedir este governo mundial, que não apoiarão, que o chamarão de falso Messias. Ele não aceitará. Haverá morte de muitos judeus, de muitos cristãos. Nós fora.
Mas preste atenção. Ao guerrear contra as duas testemunhas e todas as testemunhas verdadeiras, judeus e cristãos, estará guerreando contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Vencerá os 10 reis e a prostituta. Eu quero que você escreva um grande revelar aí. Escreva assim: o grande acordo de paz e segurança no Oriente Médio será para o Criador uma grande traição, uma grande orgia sexual de 10 reinos e a prostituta Israel. Revelare. Veja, nos dias de João, perto do fim do primeiro século, as 69 semanas de Daniel já haviam se cumprido. Israel era. E dos 7 montes de Jerusalém, só sobraram 2. Preste bem atenção. E desses 2, nos dias que o 7º anjo falou com João, apenas um existia. Escreva aí, só tinha uma colina, um rei. Ou seja, Jerusalém e o judaísmo estavam debilitados, isolados, enfraquecidos, quase mortos. Tito Flávio Domiciano deixou somente uma muralha, um muro que até hoje está lá. O Muro das Lamentações, aonde os judeus fazem 3 tipos de pedidos e colocam na fenda do muro, nas fendas do muro, como eu já revelei nos graus antes do 145. Eu estou dizendo que nos dias de João, aqui, final do primeiro século, não é que ela não é mais, que ela não existe mais. É uma hipérbole. Em seguida ele diz, tem um que está vivo. Um só que existe. Portanto, eles estão quase mortos. Não sobrou quase nada. Já tinham passado por 5 reinos. 5 dispensações, épocas distintas de poder. De reinado sobre Jerusalém. Essa é a perspectiva. Onde além dos 4 da estátua de Daniel, e é aqui que as pessoas se confundem, João acrescenta o Egito e a Síria. Como é o foco dele desde o capítulo 14. Preste muita atenção. Quando as pessoas pegam esses reinos, esses 10 chifres, elas se confundem com os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor. E elas se confundem com o Apocalipse da primeira Bíblia, que é Daniel. E aí elas querem que aqueles 4 reinos de lá se encaixem. Por isso que vem a visão romana, a visão imperial romana, a visão papal e outras interpretações erradas. Quem está entendendo? Da União Europeia e tantas outras interpretações. Do governo britânico, tem todo tipo de interpretação. Ora, esta é a confusão. João, como muitas vezes fez, usa como base Daniel, até pelas próprias revelações, mas acrescenta informações. Veja que as 4 bestas que Daniel viu são imiscuídas e formam uma só. Quem lembra aqui? Quem é bom aluno, boa aluna? Para lembrar que João pegou as 4 bestas que Daniel viu, juntou todas e fez uma só, que é a besta que saiu do mar de Apocalipse 13. Quem lembra? Portanto, João muda. Ora, a mesma coisa acontece aqui mais uma vez. Além daqueles reinos que estão lá, os 4, 2 estão faltando. Por quê? Veja, Israel começou sua história 1500 anos antes de Cristo. Escreva aí, 1500 antes de Cristo. Através de Moisés. Não com Daniel na Babilônia. Nós não podemos falar de
900 ou 1000 anos antes de Cristo. Nós temos que falar desde o início, 1500 anos antes de Cristo. Portanto, faltam 2 impérios na estátua. E por que faltam 2 impérios? Porque a visão de Nabucodonosor foi após ele, a partir dele. Quem está entendendo? Os quais, quem conhece toda a Bíblia e toda a história dos judeus, sabe dizer. Vamos lá? Olha a coerência, olha a precisão. Olha que extraordinário. Primeiro, qual foi o primeiro cativeiro? 400 anos, quem lembra? Egito. Depois, o Império Assírio, que está em inúmeras páginas da primeira Bíblia. Depois, aí sim, o Babilônico. Depois, Média e Pérsia. E aí os judeus voltam para a sua terra. Quem lembra? Zorobabel, Malaquias. Aí Grécia. E aí Roma. Ora, o 6º é Roma. O 6º ainda existia nos dias de João, que era um império que dominava em Israel, que destruiu Jerusalém. Perfeita coerência. Perfeita coerência. Mas Áquel, entendi, esses reis aqui são reinados em impérios da perspectiva epicentro Jerusalém, porque o foco aqui é Jerusalém. Mas e o 7º? E o 7º? O 7º, para Israel, olhando como um judeu, que é o foco do Apocalipse, olha que lindo, será o seu próprio reino. Eu não sei se você conhece Protocolo dos Sábios de Sião. E não importa esse livro. Eu não sei se você conhece isso aqui, ó. Gran Revelare. Os judeus foram presos, perseguidos, venceram e perderam. É ou não é? Escuta bem. Dominados por algum tempo. E dominaram. Passaram pelo Egito, Assíria, Babilônia, Média e Pérsia, Grécia e Roma. E agora eu não sei se você conhece cultura judaica. O que é que o judeu mais espera? O que é que o judeu mais espera? E agora esperam um Messias que faça com que chegue sua vez. Você pode escrever isso daí? Eles estão esperando a vez deles governarem o mundo. É isso que eles esperam, dia e noite. Por isso que eles são bilionários. Por isso que eles dominam banco, dinheiros, empresas. Mas eles não têm o que eles mais querem, que é o seu país, a sua cultura, a sua língua, o seu reino no mundo, a sua Torá no mundo. E agora eles esperam que chegue sua vez, a vez de Israel governar o mundo. É essa a falsa interpretação que eles têm da Bíblia, por isso tanto eco. Ora, o 7º monte colina restaurará Israel, trazendo o 7º e último reino, o deles. Mas Áquel, eu estou vendo aqui são 10 chifres e são 10 dedos da estátua. Só quando você lê Apocalipse 17 é que você vai entender que os 10 dedos e os 10 chifres serão aqueles que vão participar do acordo, como está no final desse capítulo, para fazer com que isso saia do papel. Quem está entendendo? Eles vão fazer isso acontecer. O 7º reino, o deles. A tentativa frustrada de um reino mundial de Israel. O 8º rei é o homem que fará isso. É o fantoche deles, mas que é o próprio mal encarnado.
tentando governar o mundo, Israel e Jerusalém, e o Messias dos judeus, preste bem atenção, vão tentar governar o mundo, mas Israel, Jerusalém e o Messias dos judeus chegarão ao seu fim eterno. Porque eles nunca entenderam as promessas que o Criador fez para eles. Escutem, judeus, a restauração de Jerusalém só será feita através do verdadeiro Messias no seu reino mundial. Só o verdadeiro Messias. Yahshua continua revelando a Yohanan: o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores. O que é 10 reis para ele? Os reis que dormiram com a esposa dele, quem está entendendo? E não pense que ele vai perdoar essa esposa. O único rei dos reis. Todos que morreram pela verdade vencerão juntamente com o verdadeiro Messias. Saibam, se alguém que estiver me ouvindo também morrer pela verdade nesses dias, você é um daqueles que estará vencendo os 10 reis e a prostituta. E olha, João usa mais um delta aqui. Ele chama os vencedores de chamados, escolhidos e fiéis. Delta. Então a manifestação angelical do Criador me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são judeus e não judeus. Aí na sua Bíblia cita os 4 pontos, novamente, que serão enganados no mundo todo pelo falso Messias. Ou seja, quem vai ser enganado pelo falso Messias? Águas, povos. Você está entendendo que muitos judeus e não judeus serão enganados por ele? Revelare. Quando diz por 1 hora, que eles reinarão por 1 hora, temos 2 possibilidades nos radicais originais. Possibilidades proféticas de cálculos. Se for no mesmo sentido de meia hora, 30 minutos de silêncio, como já vimos em Apocalipse 8, e lá eu mostrei para vocês quase meia hora, 7 anos e algum tempo. Então, o antimessias só conseguirá governar o mundo por 15 dias aproximadamente. Escreva aí, 15 dias de governo mundial. Que frustração. A outra possibilidade seria a de apenas 1 hora literalmente, o que é bem menos provável, porque isso é quase impossível. A manifestação diz a João a linguagem de 1 hora profética para fazer a grande dualidade com o governo do verdadeiro Messias, que ele sim governará como se escreve em cheques, se escrevia no tempo dos cheques, com H, 1000 anos. Quem está entendendo? O falso Messias vai conseguir governar o mundo por 1 hora, mas o verdadeiro por 1000 anos. E aqui prova mais uma vez tudo que eu tenho falado e revelado a vocês, desde o grau 300. Primeiro, que o foco são os judeus. Segundo, que a grande tribulação não atingirá o mundo primeiro. Ela vai atingir o mundo por pouco tempo e de forma catastrófica, com epicentro, cataclismas a partir de Jerusalém. Atingirá o mundo sim, mas a partir de Jerusalém. E como é que ela vai atingir? Vai atingir os países apoiadores. E vai atingir aqueles que se aliançarem, que se converterem ao judaísmo nesses dias.
Yahshua continua revelando a Yohanan. Depois que o falso Messias chegar ao poder, ele se voltará contra os próprios judeus. Eles colocaram ele no poder para que ele fosse o homem da paz. O que eles dizem? Eu provo aqui, Isaías 53. Jesus Christus, Yahshua Mashiach, não tem nada de Mashiach e nada de Christus. Ele não foi o Messias. Jesus não foi o Messias, porque ele trouxe a espada. Porque ele não trouxe paz. Pois é, esse homem que fará o grande acordo de paz, ele se voltará contra os próprios judeus. Aqui nós temos um problema de semântica, de exegese, porque na sua Bíblia nós temos besta contra besta. Foi traduzido errado. E aí tem pessoas por aí querendo dar explicação e não conseguem, se enrolam tudo, não conseguem desatar o nó. Porque quem vai pela linha de Roma vai ter que falar o quê? 2 Romas? Aí ele vai dar a explicação que na verdade é a Roma imperial e a Roma papal, ou ele vai dizer que é o império e o rei. É o reinado e o rei. Não, queridos. Vamos entender. Olha o original. O grande acordo messiânico de paz será quebrado. Quem lembra? 1260 dias de paz, nós teremos um acordo quebrado. Pois o Criador colocou na mente dos 10 reis, o mesmo que endureceu o coração de Faraó, de dar poder ao falso Messias. O mesmo que colocou Nabucodonosor para comer grama. Preste atenção. Nabucodonosor, aquele que caiu como uma estrela e se transformou num animal. Silêncio. Apocalipse 17:17. Eu faço uma pergunta para vocês que são contra o Akel. Quando o Akel gratuitamente e amorosamente quer ensinar a verdade para vocês, e vocês fazem todo tipo de ilação. A todas as milhares de pessoas que estão assistindo agora, porque um IP representa uma família, e aos milhares e milhares e milhares que vão me assistir gravado, eu pergunto-vos: quem é que colocou no coração dos 10 reis ambiciosos, porque eles deram legitimidade para isso, eles são cheios de ego? Quem é que colocou no coração deles o propósito de coroar o falso Messias? Quem? O diabo, Satanás, quem? Revelare. Veja, o Criador colocou no coração, mente, consciência, o Criador inflou e inflamou o ego dos judeus nas armadilhas das Bíblias. Quem lembra essa expressão? Armadilha da Bíblia. Bíblia toeira, quem lembra? Lá desde o grau 146, o Akel vem falando. As promessas abraâmicas que são pedras de tropeço para os judeus, bíblias legalistas da lei e cristãos, onde todos cheios de ego, diabo, cairão. O tudo isto te darei, de Matitiarro 4, Lucas 4, se cumpriu e foi dado. Terceiro poder, quem lembra? 3 hologramas, duelo do bem e do mal. Jesus no deserto, em Jerusalém. Ele está em seu terceiro crivo. E a voz diz para ele: se adorares
se adorares, adoração, tefilim, quem lembra tefilim, marca da besta? Se adorares, se confessares que eu sou o Messias, eu, o mal, a mentira, o engano, se confessares que eu sou o mal, tudo isto te darei. Pois é, escreva aí, aquilo é um presságio. Aquilo não é um crivo de Jesus, ninguém estava lá no deserto vendo aquilo. Ele disse, escrevam aí o que eu passei por 40 dias e 40 noites no deserto, escrevam aí, aquilo é um presságio. Aquilo é uma profecia. Sabe o que é tudo isso te darei? É porque eles vão receber o falso Messias. Vão acreditar e vão adorar. E tudo será dado para eles. Vai se cumprir. Só que vai ser só por 1 hora. Vai ser só por 15 dias. Escreva aí. Tudo isto te darei será dado por 15 dias. Israel ganhou os reinos do mundo. Chegou à 7ª colina, escreva aí. A 7ª montanha, o 7º monte, o 7º reinado, os pés da estátua. Mas Áquel, como que Israel vai ser 10 dedos? Porque 10 reinos do poder azul de extrema direita colocarão ele lá. Eu não sei se vocês estão entendendo, Israel nunca conseguiria governar o mundo. Nunca. Nem com dinheiro. Quem está entendendo? Mas o próprio Yahvé, Hashem, Adonai, Elohim, ele vai usar 10 reis ambiciosos de extrema direita, sionistas, do poder azul. Deus vai usar esses 10 reis para fazer o que Israel sempre quis. O que é que Israel sempre quis? Governar o mundo. Yahshua continua revelando a Yohanan. Com um acordo de paz quebrado e o reino mundial encerrado, Jerusalém estará na ruína. Jerusalém ficará nua. Ele virá como ladrão, quem lembra do grau de ontem? Ele virá como um esposo que pega a sua esposa nua na cama com outro. A sua carne será comida e será destruída no fogo, por causa das guerras, por causa das pragas, por causa dos selos, por causa das taças, por causa das trombetas, como nunca antes aconteceu. Cheios de ego, os 10 reis entrarão junto com o falso Messias no acordo de governar o mundo através do falso cumprimento das profecias da Bíblia dos judeus. Eu não sei se você está entendendo, mas um homem como Trump, um homem como Macron, um homem como Bolsonaro, todos eles sabem dessas profecias. E o que não falta é candidato a Messias ou candidato a apoiador de Israel. Por isso que todos eles querem mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Quem está entendendo? 10 reinos vão se juntar. Eles conhecem e eles nem acreditam nessas profecias. Eles só querem mesmo é aproveitar-se da situação, já que os judeus acreditam nisso e encontraram nisso uma grande oportunidade de poder, domínio e dinheiro.
mas eles governarão o mundo por muito pouco tempo. A mulher que você viu, João, escute, João, é a grande cidade dos profetas, Jerusalém, a cidade que espiritualmente se chama Sodoma, Gomorra, Egito, Babilônia, que reina sobre os reis da terra. Revelare. As 12 tribos se espalharam pelo mundo e reinam em todos os lugares. Quem pode imaginar 12 estrelas de Apocalipse 12 se espalhando pelo mundo e dominando as nações? Enquanto os verdadeiros judeus sofrem, os falsos judeus, os judeus maus, governam, prosperam, enriquecem e esperam um governo mundial próspero só para eles, onde eles terão a todos os não-judeus e não convertidos ao judaísmo como seus escravos. Se você não sabia, saiba. O maior desejo dos judeus é chegar ao poder mundial. Basta de humilhação, basta de dificuldade. Vamos à grande vingança. Vamos reinar no mundo e tornar todos os pagãos nossos escravos. Revelare. Note que quando fala da batalha final contra o Cordeiro, está claro aqui a última grande guerra mundial, onde os próprios apoiadores do falso Messias, cheios de ambição e ego, vão tirar o apoio e o grande caos vai começar. No final, como vimos no grau anterior, o falso Messias precisará enviar emissários dele, apóstolos, quem lembra do Ide do mal, a fim de convencer os apoiadores novamente a lutarem contra a China, a Rússia e os árabes, porque o Eufrates secou, metáfora para a grande última guerra mundial. Em outras palavras, Estados Unidos, Brasil e outros países vão apoiar o acordo de paz de Israel por suas ambições e interesses próprios, mas depois, devido à conjuntura internacional, vão retirar o apoio ao verem a morte de 1/3 dos homens e os diversos conflitos existentes. Vejam que, quando Moisés e Elias, as duas verdadeiras testemunhas, morrerem, o caos começará. Porém, o próprio falso Messias usou as 10 nações para chegar ao poder. E a tesoura, poder azul e poder vermelho, existirá até a última batalha. O mesmo que criou a tesoura, só ele pode desfazê-la. O Criador, o absoluto e Salvador de nossas vidas, vai pegar a sua mulher nua, deitada, com 10 reinos, 10 reis. Quem entendeu? Que lindo, que coerência, que perfeição. Só sábios sabem valorizar. Amanhã, essa prostituta vai cair. E nós veremos isso. Boa noite. Selos, 4 selos, 5 selos, 6 selos.
trombetas, 5 trombetas, 6 trombetas, 7 trombetas. Todo olho verá, 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 todo olho verá. Vem aí o aniversário de 7 anos da Filosofia X em São Paulo. Estaremos em uma carreata e caminhada em frente aos principais templos de São Paulo, proclamando a verdade. E também o lançamento da Bíblia Original Codex, impressa em São Paulo. Fala aí alguma coisa, irmão. Vamos cantar. Boa tarde a todos aí. Eu não conheço o teu rosto, nem o seu olhar. Eu não conheço teu sorriso. Seu amor é real, amor sincero, amor igual. Eu chame, você não vem. O jeito é chamar Nova Jerusalém. 2029, 2030 e 2033. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Me Alex com Akel.